Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, abrindo esta sexta-feira aqui no canal, com uma informação que viralizou na última quinta-feira, mas se não chegou a você, tudo bem, eu tô aqui para passá-la. Viralizou um tweet, né, com estatísticas do Santos, postado pelo perfil Datafut, @datafutebol, que fala o seguinte, tá na tela se você está apenas me ouvindo, pode olhar e teremos mais prints durante o vídeo. 5 das 10 partidas do Santos com mais finalizações no Brasileirão foram com o Vojvoda. Aí ele cita 5 partidas, daqui a pouco a gente chega lá. E fala também que 5 das 6 partidas em que o Santos menos sofreu finalizações na competição também foram com o Vojvoda. Lembrando que o Vojvoda tem só 7 jogos com a camisa do Santos. Ou seja, 5 das que o Santos mais chutou estão entre essas 7. 5 das que o Santos menos foi chutado, sofreu finalizações, estão nesta 7. São dados muito importantes e muito positivos para com o trabalho do Vojvoda. Isso, e mais dados que eu vou trazer, porque eu fui a fundo, fui pesquisar quais jogos foram esses, vou mostrar para vocês, vou trazer o contexto de cada partida. Isso me fez pensar, junto com uma mensagem que eu recebi do glorioso Doutor Moisés, doutor, espero que eu possa usar seu nome, se eu não puder, manda aqui que eu corto. Ele mandou uma mensagem no Instagram perguntando o seguinte: Noronha, você não acha que aquele 3-0 para o Ceará não pode ser o 5-1 para o Ituano do Vojvoda? Claro, ele está se referindo àquela goleada que o São Paulo sofreu em 2019 e que o time dali para frente foi, né, subiu, foi longe no Paulista, foi vice-campeão brasileiro e tudo mais. Melhorou, de fato, e acabou sendo um acidente de percurso, que foi o que eu citei no meu vídeo pós-jogo, né? Que eu creio, tenho real fé, de que essa derrota para o Ceará possa ter sido apenas um acidente de percurso. E essa mensagem, mais esses dados e mais tudo que eu tenho sentido da torcida, enfim, sensações, né? É difícil até fugir do termo sensações aqui, me fez ter vontade de ressuscitar aqui algo que eu pouco ressuscito, que é a utilização do bordão calma, como vocês já viram no título. Porque eu, quando tenho bordões aqui, são todos sem querer. O muito que bem, vocês sabem, é de alguém que eu saía no começo do canal, e a pessoa sabe, e que eu roubei dela, e ela sabe disso, tá tudo bem. O Hoje é no Amor é clássico do Tropa de Elite, por exemplo. E o Calma saiu muito sem querer. Foi naquela partida contra o Ituano, que eu achei que, apesar do sacode tomado, do placar ser horroroso, tinha alguma coisa ali que estava funcionando e que evoluiria. E essa sensação gostosa, positiva de que as coisas estão melhorando, tá viva com o Vojvoda, apesar de ter dado uma quebrada contra o Ceará, mas contextos diferentes, né? A gente tá desesperado aqui. Não tô nem falando da tabela do Brasileiro, tá desesperado nos últimos anos do Santos. Lá era o começo do canal, não tinha esse desespero. Hoje tem. Então, claro que após o jogo contra o Ceará, eu mesmo caí na tentação de criticar mais duramente o time. Porém, mesmo assim, tivemos vídeos falando exatamente isso. Olha, foi feio, mas tá melhorando. Se a gente começar a chutar melhor, tem coisa aí. A marcação-pressão tá rolando. Tem diversos vídeos sobre marcação-pressão. Tem o vídeo da semana passada falando que a gente tá finalizando mal, mas tá melhorando. O problema é que os caras estão chutando muito mal. E aí, para analisar esses dados, eu faço essa relação direta com o bordão calma, porque eu acho que a gente está evoluindo. Eu espero muito não estar errado nesse caso, porque eu acho que tem uma coisa boa acontecendo e a gente está no começo dela. Vou falar sobre isso neste vídeo, vou trazer os dados e me alongar um pouquinho mais nisso. Acho que são situações interessantes. Antes, faça que nem o Paulo Panazzo, com 2 E's é Panazzo, Paulo, eu acho. Se não for, desculpa. O Paulo usou o cupom EUVINDESANTOS lá na GoCase para comprar 2 capinhas. Uma é do Santos, fatalmente é dele, uma outra é floral, né? Toda uma estampa diferente, porque vale, o cupom EUVINDESANTOS vale para qualquer estampa em todos os produtos. Inclusive, claro, as capinhas que você compra uma, leva 2, ou seja, sai por menos de R$50. Usa o cupom VINDESANTOS lá na GoCase, as melhores capinhas estão na GoCase, o QR Code está na tela, o link está na descrição.
qualquer estampa vale na promoção e vale para a utilização do cupom Eu Vim de Santos. Vamos lá. Vamos falar os dados, agora com mais calma. Novamente na tela. 5 das 10 partidas do Santos com mais finalizações no Brasileiro foram com o Vojvoda. Contra o Grêmio, contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Bragantino e contra o Ceará. E 5 das 6 partidas em que o Santos menos sofreu finalizações também foram com ele. Eu peguei esses dados e vou colocar na tela. Primeiramente, eu coloquei aqui, eu não preciso falar alto, porque é muito número, não vai fazer sentido. Se você quiser, de verdade, pausa o vídeo agora, dá uma olhada aqui nos números. Os números de finalizações de todos os jogos do Santos. O da esquerda é o Santos, como se o Santos estivesse sempre em casa. O primeiro número é do Santos, o segundo é o do adversário. E aí a gente tem os recentes, né? Contra o Corinthians, 19 chutes nossos, 5 dos caras. Ceará, 17-11. Pra nós, a gente chutou mais, isso me surpreendeu. Grêmio, 24-4. Bragantino, 18-8. São Paulo, 19-4. Aí contra o Galo, até pelo contexto da expulsão do Zé Ivaldo, 12-17. E contra o Flu, 9-5. E aí tem todos os outros jogos do campeonato. Se você quiser dar essa olhada, pode. E tem coisas tenebrosas, tipo o Fluminense, que a gente chutou 4 vezes no Maracanã e tomou 13. Tem coisas feias. Ou contra o Corinthians no primeiro turno. 6 chutes só nossos contra 12. 11 deles. Nossa, tem esse do Fortaleza, né? A gente ganhou esse jogo. 8 chutes só nossos. 32 deles. Eu lembro de fazer vídeo sobre isso. Bom, aí eu fui atrás, né, então, do ranking. Peguei todos os chutes, todas as estatísticas de chutes e montei o ranking. Os 10 jogos em que o Santos mais chutou. Grêmio, 24 chutes nossos. Bahia, 22. Bahia não era com o Vojvoda. Internacional, 21-11. Não era com o Vojvoda. Corinthians, 19, Vojvoda. São Paulo, 19, Vojvoda. Bragantino, 19, o do primeiro turno. Não era o Vojvoda. Juventude, 19. Não era o Vojvoda no Morumbi. Bragantino, esse mais recente, com o Vojvoda. Ceará, 17, com o Vojvoda. E o Botafogo, aquele jogo que a gente perde, o jogo do lance de mão do Neymar. 17, aí não era o Vojvoda. Então 5 com o Vojvoda e 5 não. Mas olha só, por que eu digo que está evoluindo? Você pode falar, mas metade. 5, tem os 5 dos outros, não mudou muita coisa. Bom, além do fato de o Vojvoda só ter jogado 7 vezes e 5 já estarem no top 5, contra 22 outros jogos, porque o Santos jogou 27 vezes, vamos à diferença dos chutes. Contra o Grêmio, o Santos chutou 20 vezes a mais. Contra o Corinthians, 14 vezes a mais. Contra o São Paulo, 15 vezes a mais. Contra o Bragantino, 10 vezes a mais. Contra o Ceará foi um horror, mesmo assim chutou mais. Aí você pega o jogo contra o Botafogo, só 5 a mais. Contra o Juventude, a gente chutou menos. Chutamos 19, mas tomamos 20. Olha o terror que era a defesa. Bragantino, só 3 a mais. Aí teve o jogo contra o Inter, 10 a mais, que mesmo assim é menos do que o do Vojvoda, mas foi um jogo que o Inter abriu o placar cedo e o Santos ficou lá martelando. E contra o Bahia também, o Santos martela, toma um gol, né? Vira o jogo e aí toma um gol de empate. Então, tem 3 jogos pavorosos, 2 em que a gente martelou porque o adversário abriu o placar cedo. Os jogos do Vojvoda, o Santos domina e peca só na própria finalização. Toma menos chute, sofre menos ataque, o Brasão mal vê a cor da bola e o Santos está lá chutando, mas está chutando mal. Melhorou, claro, contra o Corinthians. Bom, agora vamos para os dados de chutes contra, né? Chutes que a gente sofreu. Dos 6 jogos em que o Santos dos 6 jogos em que o Santos menos sofreu chute, 5 foram com o Vojvoda. Então, só 4 do Grêmio e do São Paulo, só 5 de Corinthians e Fluminense e só 6 do São Paulo. E só 8 do Bragantino. Todos esses jogos, o Santos sofreu muito pouco chute e chutou muito, né? E chutou muito. Ou seja, claramente o Santos atacou o tempo inteiro. E o Santos não perdeu para o Grêmio, não perdeu para o São Paulo, é o jogo na Vila, não perdeu para o Corinthians, é o jogo na Vila, não perdeu para o Fluminense, é o jogo na Vila, não perdeu para o Bragantino, é o jogo fora. E por que eu estou falando isso? Porque esse jogo contra o São Paulo, a gente perdeu no Morumbi, mesmo sofrendo só 6 chutes. Sofria pouco, mas sofria muito gol, perdia do mesmo jeito. São dados que me trazem esperança. Como eu falei, eu fiz vídeo aí falando como a gente está chutando mal, e mesmo assim é algo positivo, porque pelo menos a gente está chutando. Antes não chutava. A hora que começar a acertar chute, como acertou contra o Corinthians, vai vencer. É a tendência. Tenho feito vários vídeos táticos mostrando a pressão. O de ontem, quinta-feira, eu falo do Zé Rafael, do Luan Pérez
e da marcação-pressão, se você não assistiu, porque a foto é só o Zé Rafael, tem marcação-pressão, eu coloquei no título, mas enfim, tem marcação-pressão, tem vários lances de marcação-pressão, a gente forçando o erro do adversário. Os dados estão corroborando essa análise, estão corroborando essa sensação, estão corroborando a esperança que a gente tem nesse trabalho. Eu tenho muita fé, e claro, sexta-feira, segunda tem jogo, a gente não sabe o que vai acontecer, pode ir pro saco, mas eu acho mesmo que é daqui, é pra cima. Eu tô falando que a gente vai voar na tabela, não sei, não é esse o ponto, mas é o futebol jogado. Dá pra tirar mais desse time, dá mesmo. E tenho fé que o jogo do Ceará foi só um acidente de percurso, como eu falei isso no pós-jogo, e no dia seguinte viralizou esse dado. Eu quis trazer esse vídeo pra vocês. Calma, eu acho realmente que coisas boas virão. Vamos ter fé.